nós iremos trazer para vocês, ouvintes, aqui a obra de Manly P. Palmer Hall. Será trabalhado aqui conosco dentro do nosso programa e nós vamos usar aqui partes da sua obra monumental que o tamanho dela já até assusta. Estou aqui com o livro do Manly Palmer Hall. Vou aqui pegar para vocês aqui a minha cópia aqui do livro do Manly P. Hall, e vocês podem ver aqui que realmente não é coisa pouca, até pelo tamanho, que é intitulado Um Esboço Enciclopédico da Filosofia Maçônica, Hermética, Cabalística e Rosa Cruz. Olhem só, o tamanho do livro não cabe nem na tela da nossa câmera aqui. Realmente é um livro maravilhoso. Vou mostrá-lo aqui pela nossa outra câmera, que tem uma visão mais aberta. Então vocês podem ver aqui, queridos ouvintes, o tamanho dessa obra que foi publicada na década de 20 e que traz realmente uma gnose muito profunda. É um trabalho realmente maravilhoso, que foi escrito pelo Manly P. Hall, um livro que trata realmente da filosofia esotérica, da filosofia cabalística, maçônica, alquímica e, por que não dizer, teosófica no seu sentido mais amplo. Realmente um livro que me foi pessoalmente, essa edição desse livro me foi presenteado pelo nosso querido irmão Eduardo Ribeiro, o famoso Duca, a quem agradeço muitíssimo por ele ter trazido dos Estados Unidos esse trabalho que realmente vai abrilhantar aqui as noites dos nossos estudos. Obviamente que nós não poderemos estudar esse livro completamente, porque ele tem realmente muitas e muitas páginas e comentários extensos sobre os mais diversos assuntos. Mas antes de entrar dentro desse livro chamado A Sabedoria Secreta de Todas as Eras ou de Todas as Idades, que eu estou traduzindo agora exatamente este título, porque esse livro nunca veio à baila aqui no nosso mercado editorial. Fica até a dica aí para as editoras: lancem o livro do Manly P. Hall, porque realmente vale muitíssimo a pena. Um livro que inseta muitos tipos de conhecimentos e tem uma visão que é exatamente aquela que nós pretendemos sempre trazer aqui no programa Lux Esotérica. Uma visão eclética, uma visão todo abrangente e obviamente trazendo realmente os conhecimentos sérios, né? Ou seja, assuntos que não tratem a espiritualidade de uma maneira sensacionalista, o que é deveras pernicioso quando isso acontece. Então, no nosso programa Lux Esotérica, hoje nós estamos rendendo uma homenagem aqui à biografia de Manly P. Hall, que nasceu em 1901 e faleceu em 1990, no século passado. No nosso programa nós só fizemos praticamente a biografia de alguns poucos grandes escritores que realmente merecem esta distinção. Foram eles Blavatsky, Charles Webster Leadbeater, Annie Besant e Geoffrey Hodgson.
E a partir de hoje nós também engastamos aqui no nosso grupo seleto aqui de escritores preferidos para nós trazermos temas para vocês, o Manly P. Hall, que é essa figura que só a imagem da sua face já nos traz realmente inspiração. E nós vamos utilizar para falar de Manly P. Hall a biografia que existe na internet no Brasil, justamente da página da Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel, que vocês podem acessar em www.fraternidaderosacruz.org. Repetindo, www.fraternidaderosacruz.org, e aí vocês vão encontrar a biografia do Manly Palmer Hall, também chamado de Manly P. Hall, que nasceu na cidade de Peterborough, uma cidade rural do estado de Ontário, no Canadá, no ano de 1901, e ele imigrou para os Estados Unidos em 1904, junto com a sua família. Filho de Louise Hall, médica e terapeuta quiroprática, e de William S. Hall, um odontólogo e membro patenteado pelo Colégio de Ontário, também membro da Sociedade Rosa Cruz do Canadá, a Societas Rosacruciana em Canadá, e formalmente constituída pelo Coronel MacLeod Moore em 19 de setembro de 1876, uma ordem Rosa Cruz que era reservada apenas a mestres maçons e que foi integrada pelo pai de Manly P. Hall, o Sr. William Hall. E em 1904 a família de Manly Hall se mudou para os Estados Unidos, e muito cedo seus pais se divorciaram, ficando então o então menino Manly sob os cuidados da sua avó materna, Florence Palmer, casada com Arthur Whitney Palmer, o seu avô, que ele criou então na cidade de Sioux Falls, no estado de South Dakota, nos Estados Unidos. Sua mãe então foi morar no Alasca, onde trabalhou como médica quiroprática, e seu pai retornou ao Canadá, não dando mais notícias. Então Manly praticamente pouco conheceu de seu pai, passando então uma infância praticamente solitária, deveras psicologicamente insegura e bastante confusa, mudando invariavelmente de cidade para cidade com a sua avó, que então o levava junto. Foi, segundo os relatos, uma criança doente, teve pouca escolaridade formal e seu contato com outras crianças era limitado. Mas o seu diferencial é que ele passava longas horas lendo vorazmente por conta própria, se embrenhando nos mais diversos temas. E sua avó, percebendo esta centelha brilhante do gênio do seu neto, procurou cultivar através das viagens esse dom que Manly Hall então demonstrava, pois ela o levava muito em suas viagens a museus como o de Chicago e o de Nova York. Por algum tempo, Manly e sua avó moraram no elegante hotel Palmer House em Chicago, que era propriedade de sua família, onde compartilhou principalmente a companhia de adultos, incluindo um maître de origem indiana
que lhe ensinou princípios de etiqueta. Mais tarde, com o crescimento então da criança, Manly dedicou-se ao estudo de todo o leque das sabedorias antigas, das diversas tradições da antiguidade. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele contribuiu e chegou à conclusão de que a sabedoria não poderia ser encontrada em apenas um único caminho ou apenas em uma religião. Em vez disso, ele vislumbrou a sabedoria em um reino maior, transdisciplinar, onde a filosofia, a religião e a ciência se misturam sem fronteiras. E ele escreveu isso em um boletim do ano de 1959, quando ele mencionou então os seus primeiros anos, abre aspas, como resultado de uma confusa e insegura infância, era necessário que eu formulasse uma filosofia pessoal com a qual poderia lidar com situações imediatas. Fecha aspas, uma citação do Manly P. Hall. Na sua juventude viveu na cidade de Nova York, onde sua avó quase sempre o levava para principalmente visitar museus que até hoje são tão destacados que existem na cidade nova-iorquina. Mas muito pouco antes de Manly atingir a adolescência, sua avó repentinamente desencarnou. Trabalhava ele como escriturário, em uma firma em Wall Street, em Nova York. E sem muita opção, deixou o seu trabalho em Nova York para reencontrar sua mãe, que praticamente o havia abandonado na infância. Então ele mudou-se para sua casa, para a casa de sua mãe, em Santa Mônica, no litoral da Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste. Sua mãe vivia numa modesta casa com Charles Hall, segundo marido, considerado um homem dos 7 instrumentos, um artista. Se houve alguma dificuldade entre Manly e sua mãe, ele jamais falou sobre isso. Anos depois ele dedicaria uma de suas obras, A História da Cura, a Arte Divina, à sua mãe. E um dos seus primeiros amigos na Califórnia foi Sidney J. Brownson, um frenologista, que é o estudo da face humana. E esse seu amigo Sidney possuía um estúdio próximo ao Pier de Santa Mônica e compartilhou seus conhecimentos com Manly sobre o hinduísmo, a filosofia grega e o misticismo cristão. Brownson era um homem reservado e raramente discutia sua vida pessoal, mas diante do brilho de seu interlocutor, revelou que sua vida tinha sido transformada por uma visão mística e chamadora que recebera no final da Guerra Civil. Também confidenciou que atravessava problemas conjugais. E quando Hall lhe perguntou se ele teria casado com a mulher errada, Brownson energicamente respondeu que se pudesse voltar no tempo, certamente faria a mesma escolha. Pois, abre aspas aqui citando um amigo de Hall, nós vivemos neste mundo para aprender, e eu aprendi mais com ela sobre as mulheres do que eu jamais pensei que poderia saber. Fecha aspas aqui a citação de Brownson, o amigo de Manly P. Hall. Décadas depois, Manly Hall também ainda vivendo naquela região da Califórnia, então começou a desenvolver uma carreira
religiosas, né? Então, aqui há várias citações com relação à vida pessoal de Manly P. Hall, né, que nós vamos pular aqui porque não nos interessam diretamente, mas então ele começa por volta de 1920, com apenas 19 anos, uma carreira de orador, né? E o talentoso jovem então começa essa carreira pública, né, de orador público, quando foi convidado a falar para um pequeno grupo em um salão sobre um banco comercial em Santa Mônica, sobre o tema da reencarnação. E já estava então dando conferências na então chamada Igreja do Povo em Los Angeles, discorrendo sobre rosicrucianismo e teosofia, sistema que os nossos espectadores e ouvintes sabem que foi fundado por Madame Helena Blavatsky, bem como também os ensinamentos pitagóricos de Confúcio e os ensinamentos platônicos. E por essas ocasiões, dessas palestras, uma senhora idosa escocesa, admiradora do talento do jovem conferencista, presenteou-lhe com uma rara e elegante coleção das obras completas de Jacob Boehme, praticamente um grande teósofo da Idade Média. E foi o começo então de uma volumosa coleção de livros raros e incomuns que então o Manly Hall começou a coligir e que se ampliaria ao longo do tempo, somando cerca de 30 mil volumes. E a mãe de Manly P. Hall, Louise Hall, ela também se encontrava residindo naquela cidade de Santa Mônica e trabalhara por muitos anos como terapeuta massagista, quiroprática em Fairbanks, no Alasca, e fez também cursos por correspondência na Sociedade Rosa Cruz, na Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel, tornando-se membro da mesma. Em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela mudou-se então para a Califórnia e naturalmente tinha um grande anseio de visitar a Fraternidade Rosa Cruz, que está justamente fixada ali na Califórnia. Então a sua mãe e Manly foram juntos conhecer a sede da Fraternidade Rosa Cruz em Oceanside, cerca de 80 milhas ao sul de Los Angeles, em um local paradisíaco conhecido como Monte Ecclesia, que nós vamos mostrar para aqueles que estão nos acompanhando em vídeo. Aí vocês têm a imagem justamente do templo da Fraternidade Rosa Cruz na Califórnia. E então eles conheceram juntos este templo e as dependências da Fraternidade Rosa Cruz, conhecido como Monte Ecclesia, e esta Fraternidade Rosa Cruz foi fundada por Max Heindel, cujo nome verdadeiro é Carl Louis Van Grashoff, um místico cristão e ex-presidente da Sociedade Teosófica em Los Angeles, que ao imigrar para os Estados Unidos adotou então o nome de Max Heindel, sendo reconhecido como um dos mais prolíficos escritores da filosofia oculta. E dedicados a Cristo, a Jesus, à astrologia e ao poder da oração, e fornecendo uma explicação para a origem, evolução e futuro desenvolvimento do homem e do mundo,
A fraternidade Rosa Cruz, estabelecida por Max Heindel, logo se tornou o local predileto para o jovem Manly e sua mãe, onde em algumas ocasiões eles passaram as férias. A sua primeira viagem ao Monte Ecclesia foi em 1920, e justamente na época que desencarnou Max Heindel. Mas ele foi recebido muito cordialmente pelo Sr. Adams, que era membro da fraternidade Rosa Cruz, que os apresentou então ao conselho da fraternidade naquela época. E então ele conheceu a esposa de Max Heindel, Augusta Fox Heindel, que ficou muito impressionada com o talento do jovem Manly como escritor, seu precoce ministério pastoral na Igreja do Povo, The Church of the People, e sua simpatia e intenso interesse pelos complexos livros de Max Heindel, que essencialmente ensinam que o nosso planeta é uma grande escola para a qual as pessoas vêm por meio do renascimento, que é o termo que Max Heindel preferia à palavra reencarnação. Então ele dizia que nós renascemos a cada vida para designar que era exatamente a nossa alma, a nossa essência espiritual, e não a vida terrena que se manifestava novamente em sua peregrinação evolutiva nesta esfera planetária ou escola cósmica. E a atmosfera de paz e dedicação que encontrou naquele local da fraternidade Rosa Cruz impressionou-lhe profundamente, e resolvendo aproveitar o generoso convite da senhora Augusta Fox Heindel para retornar então quando pudesse, e assim ele o fez. Por muitos anos ele a frequentou com regularidade, a fraternidade Rosa Cruz, conhecendo as dedicadas pessoas que iniciaram com Max Heindel o trabalho pioneiro no Monte Ecclesia. Também estava familiarizado com a maçonaria e outras tradições místicas e esotéricas, apesar de nunca ter sido formalmente iniciado na maçonaria. E ao examinar seu tema astrológico, seu mapa astrológico, a senhora Augusta Fox Heindel comunicou-lhe que ele tinha aptidão natural para literatura e as artes gráficas. E aí nós estamos exibindo a joia que foi presenteada pelos Rosa Cruzes ao Manly P. Hall. Então ele foi se aculturando dentro da filosofia Rosa Cruz, foi conhecendo vários dos seus membros e dos seus mais influentes instrutores. Então ele começou a ficar intimamente ligado à viúva de Max Heindel, que ele começou inclusive a chamar de mãe. E através de Augusta Fox Heindel e seus seguidores, então ele se iniciou nos estudos da astrologia e em outras ciências ocultas, né? Também o jovem Manly mostrou à senhora Augusta as suas habilidades literárias, que realmente encantava a todos quando ele fazia as suas apresentações. E dentro de todas essas passagens, então em 1922, com 21 anos de idade, Manly P. Hall ele escreveu o seu primeiro livro, que foi Iniciados da Flama, ou Initiates of the Flame, que era uma joia luminosa
que explanava sobre as antigas escolas de mistério da antiguidade. E em 1923, Manly Hall foi ordenado ministro de uma congregação metafísica, que é justamente a Igreja do Povo, e poucos dias depois foi eleito pastor efetivo daquela igreja. A congregação então lhe honrou com essa cruz que nós exibimos, que foi feita a partir de um desenho da autoria de Manly e confeccionada com diamantes, platina, ouro e esmalte branco, com inscrições de emblemas e símbolos de astrologia e de antigas tradições místicas que representavam as ideias compartilhadas por todas as missões espirituais. Tal joia simbolizava a autoridade espiritual em um estado onde a alternativa espiritual estava sendo assimilada pelas importantes forças dos movimentos culturais, né? E justamente esse relacionamento de Max Heindel, a sua esposa, a fundação da Fraternidade Rosa Cruz, e após a morte de Max Heindel, a chegada de Manly Hall, fez com que então ele tivesse a oportunidade de conhecer então grandes beneméritos, né, que acabaram auxiliando a Manly Hall a fazer as viagens e praticamente começar os projetos que ele tinha em mente para a divulgação da sabedoria esotérica. E foi por meio de Caroline Lloyd e Stella Lloyd, essas duas pessoas que nós estamos mostrando aí no vídeo nesse momento, a família Lloyd, que era uma abastada família do petróleo nos Estados Unidos, que doou milhões de dólares para os projetos de Manly Hall. Então, em 1923, esta generosidade, associada aos esforços de sua própria congregação, possibilitou então a Manly Hall fazer uma viagem ao redor do mundo que pôde servir de inspiração e de informação para a sua enciclopédica obra-prima que nós mostramos aqui para vocês, que é exatamente o livro A Sabedoria Secreta das Idades, que é essa obra que eu tenho a satisfação de ter uma cópia aqui comigo, e que nos nossos próximos programas nós vamos justamente estudar algumas partes desse livro que realmente vale muito a pena. E então, com as doações, ele edita esse livro. E primeiro ele começou a pesquisar, porque o livro só viria a ser editado em 1928, mas já em 1923, 24, Hall empreendeu então sua primeira viagem ao redor do mundo para estudar a vida, os costumes e religiões dos países da Ásia e da Europa. E foi primeiramente ao Japão, aonde ele chegou, né, em 5 de dezembro de 1923, na cidade de Yokohama, que acabara de passar por um grande desastre, um grande terremoto que havia devastado toda aquela cidade. E aqui a biografia dele justamente descreve que ele teve a oportunidade em loco de conhecer o caráter profundo e a espiritualidade dos japoneses, pois ele chegou naquela cidade de Yokohama, não havia mais pedra sobre pedra, e apesar disso, da mesma forma como nós vimos
no ano passado no tsunami do Japão, os japoneses realmente estavam muito resignados com tudo aquilo. E aí, na sequência, nós estamos vendo uma foto de Manly P. Hall visitando a Índia, aí contemplando os faquires da Índia, e justamente tudo isso foi criando as condições para que Manly Hall escrevesse a sua obra-prima. Do Japão ele partiu para a Coreia, visitou também a China, passou pela Birmânia, pela Índia, chegando na época que Gandhi foi libertado da prisão após uma extensa greve de fome. Proferiu na Índia uma palestra em Calcutá e sua presença foi notada pelos jornais locais. Viajou pelo Egito e mais tarde fixou-se no centro da Itália. E justamente a sua viagem ao todo teve um total de 38 mil milhas, e ele reconheceu esta viagem como um dos pontos mais importantes da sua vida. E exatamente ele começou a editar o seu jornal O Olho que Tudo Vê, que falava exatamente já das suas ideias espirituais. É o nosso privilégio, ouvintes, de estarmos aqui apresentando para vocês a biografia de Manly P. Hall, que escreveu esse monumental livro A Sabedoria Oculta das Idades, que vai ser aqui objeto do nosso estudo nos seus diversos tópicos nos nossos próximos programas. E no nosso segundo bloco nós vamos concluir aqui a exposição da biografia de Manly P. Hall, e agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão me ouvindo, e principalmente aos Rosa Cruz, que devem estar muito felizes por nós estarmos trazendo aqui a vida desse grande Rosa Cruz, e que teve contato tão íntimo com o grande Rosa Cruz e teósofo que foi Max Heindel, e também a sua esposa. Mas vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, e convidando a vocês para participarem aqui do nosso trabalho. Precisamos do seu apoio para que esta iniciativa e outras tenham condições materiais de permanecer no ar. Conheçam a Levir. Vocês vão ficar agora com o nosso convite, enquanto eu tomo aqui um suquinho, refresco a garganta. Fiquem com o nosso convite para vocês se associarem na loja esotérica virtual. Já já voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem,
de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lux Esotérica está trazendo a biografia de Manly P. Hall, Manly Palmer Hall, o grande escritor, conferencista, depois também conhecido como Grande Rosa Cruz, e eu incluiria também ele no hall dos grandes teósofos, porque ele nunca buscou para si mesmo reconhecimento, mas trabalhou intensamente para que o conhecimento do esoterismo, das ciências ocultas, chegasse até o mundo, pois ele viveu em as décadas iniciais do século passado, onde divulgar esse conhecimento realmente era muito difícil. E ainda em 1926, nós já mostramos aqui, mas vamos mostrar novamente, o conhecimento, sobre a reencarnação estava se tornando muito popular na Califórnia. E ele, como líder desta igreja praticamente de místicos cristãos, conhecido como o Templo da Igreja do Povo, ele então editou esse jornalzinho que é chamado O Olho que Tudo Vê. Então vocês podem ver aí a capa desse jornal, um jornal semanal, que era editado pelo Manly P. Hall, justamente divulgando esses conhecimentos. E aí temos aqui a foto do Manly P. Hall nessa edição desse jornal, e falando, justamente dos mistérios antigos, do esoterismo. Vocês podem ver que ele realmente foi um grande pioneiro. E sobre a influência, então, e o apoio de muitos benfeitores, o jovem erudito teve acesso, então, no início da segunda década do século passado, a alguns dos mais raros manuscritos no Museu Britânico, e vivendo em Nova York entre 1926 e 28, encontrou grandes recursos para suas pesquisas nos grandes salões de leitura da Biblioteca Pública de Nova York. E então, desde aquela criança fraca e doente e insegura, Manly Hall se transformou surpreendentemente em uma personalidade extremamente forte e um jovem, um homem solidamente construído. Então, nestas bibliotecas Hall, principalmente a biblioteca de Nova York, Manly Hall entrou
todos os dias durante 2 anos. E então os livros que ele realmente procurava estavam sempre disponíveis. E simultaneamente ele encontrava tempo para relembrar, né, aqueles anos felizes lá na sede da Fraternidade Rosa Cruz, porque justamente, né, a bibliografia que ele foi acumulando de cerca de 1000 citações. Então, em 1928, quando ele tinha apenas 27 anos de idade, ele vem a publicar a sua obra magna, que é exatamente o livro A Sabedoria, os ensinamentos secretos de todas as idades. E justamente 1 ano antes da grande depressão da Bolsa, né, de Valores de Nova York. Mas, como nós sabemos, a luz muitas vezes ela aparece nos lugares onde há a maior sombra, porque os opostos se encontram. E Manly Hall, então, em 28, lança esta obra maravilhosa intitulada Os Ensinamentos Secretos de Todas as Idades, um esboço enciclopédico filosófico de maçonaria, hermetismo, cabala e simbolismo Rosa Cruz, que é um dos mais complexos e profundos compêndios sobre a sabedoria esotérica da antiguidade. Livro amplamente considerado como sua obra magna, que projeta luz sobre muitos aspectos de temas fascinantes e poucos entendidos da mitologia, da religião, da cosmologia e filosofia. E não para por aí. A obra realmente de Manly Hall foi muito extensa e começou justamente ainda dentro do âmbito da Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel. Ele faz então a introdução do livro póstumo de Max Heindel, justamente sobre Blavatsky e a doutrina secreta. E a introdução aqueles que estão assistindo estão vendo aí as primeiras páginas do livro. Tem exatamente Blavatsky e a doutrina secreta por Max Heindel e introdução de Manly P. Hall. Isso aconteceu em 1933, quando ele tinha 32 anos. E justamente ele pôde acrescentar que este livro, publicado 14 anos após a morte ou desencarne de Max Heindel, Manly Hall escreveu o seguinte: Max Heindel foi um pioneiro em cristianismo místico e Madame Blavatsky foi uma pioneira em ocultismo oriental. Ambos estabeleceram sistemas de pensamento que se propagaram rapidamente através de uma humanidade animicamente faminta. Não legaram apenas suas próprias organizações, mas sementes que, plantadas nos corações dos homens, têm gerado muitos frutos em várias partes do mundo, onde outras organizações têm sido estabelecidas segundo linhas semelhantes. E um pouco depois, em 1934, Manly Hall alimentava o sonho de criar uma escola de pensamento modelada pelos princípios da antiga escola pitagórica de Crotona. Então, em 1934, ele justamente cria a organização que existe até hoje, chamada a Philosophical Research Society, a PRS, em Los Angeles, Califórnia, que é uma organização sem fins lucrativos com a finalidade de fornecer às pessoas pensantes acesso a amplo e profundo campo
de literatura da sabedoria antiga, promovendo um estudo de filosofia, metafísica, religião comparada, mitologia e ciências ocultas, que é exatamente o que nós vamos trazer aqui pelas obras de Manly Hall nos nossos próximos programas. Seu objetivo ao fundar a Sociedade de Pesquisas Filosóficas, né, traduzindo aqui o termo, era permitir aos indivíduos o desenvolvimento de uma filosofia de vida madura em associação com uma diversificada e estimulante comunidade de outras pessoas, cada qual dedicada a compreender e apreciar as suas únicas possibilidades no desdobramento universal. A organização, a Sociedade de Pesquisas Filosóficas, é totalmente livre de controle doutrinário, quer também político ou religioso, proporcionando um ambiente protegido de qualquer interesse que pretendam coagir ou converter a pessoa a qualquer linha de pensamento. Em 1935, ele então marcou o terreno para construir o primeiro edifício do complexo. Novas instalações foram adicionadas nos anos de 1950 e 1959. Então a Sociedade de Pesquisas Filosóficas tornou-se um importante centro de investigação e divulgação da antiga sabedoria naquele país, os Estados Unidos. E atualmente possui uma biblioteca especializada, né, com mais de 50 mil livros. Edita e vende livros metafísicos e espirituais, principalmente aqueles escritos por Manly P. Hall. E durante todos esses anos, desde a década de 30, a Sociedade de Pesquisas Filosóficas vem editando os livros de Manly Hall. E com relação aos seus fartos escritos posteriores, exatamente Manly Hall trouxe muitos insights nos diversos seminários que ele sempre estava proferindo, né? E ele escreveu certa vez: o confronto entre a luz e as trevas no mundo físico está intimamente relacionado nas escrituras das diferentes religiões com a luta dos poderes da luz e da vida espirituais contra aqueles da escuridão e da ignorância. Esta verdade foi universalmente difundida entre todos os povos em todas as épocas. Os mitos dos dragões assassinos e seus matadores encarnam a mesma verdade. Os gregos falavam da vitória de Apolo sobre Piton e de Hércules sobre o dragão das Hespérides. Os escandinavos contavam a respeito de Beowulf matando o dragão do fogo e de Siegfried triunfando sobre o dragão Fafner. E nós temos o nosso São Jorge matando também um dragão. Em nossa época materialista, estas verdades estão sendo temporariamente relegadas ao esquecimento ou consideradas como contos de fadas, sem nenhum apoio verídico. Mas tempo virá, e não está muito longe, em que todas essas relíquias serão restauradas e novamente respeitadas como corporificação de grandes verdades espirituais. E foi por isso que ele trabalhou durante tantos anos, né? São mais de 200 livros impressos. Durante toda a sua vida, Manly Hall proferiu mais de 8.000 conferências. Realmente incrível a quantidade de palestras que ele proferiu, a maior parte delas inclusive gravadas, né? Também legou uma das melhores bibliotecas no campo da filosofia e tradições místicas,
deixou também uma sociedade e uma universidade que dão continuidade ao espírito universal de pesquisa e aprendizagem. Então, Manly Palmer Hall foi amplamente reconhecido como um sábio nos domínios da religião, da mitologia, do misticismo e ocultismo. Seus prolíficos escritos, cujo melhor representante é o seu compêndio, que nós vamos usar aqui no nosso programa, A Sabedoria Secreta de Todas as Idades, abordam praticamente todos os aspectos do ocultismo ocidental, chegando a ter milhões de leitores, entre eles muitos artistas, políticos, cineastas, pessoas realmente reconhecidas da sociedade humana. E depois de todo esse esforço, e apesar dele nunca ter sido iniciado numa loja maçônica, mas ele escreveu extensamente sobre o simbolismo maçônico. E em 1953 ele foi honrado com o título de Cavaleiro Patrono do Grupo de Pesquisas Maçônicas de São Francisco. E em 1954 recebeu por uma dessas lojas de São Francisco o grau 32 do rito escocês. E 47 anos após ele ter escrevido esse livro, A Sabedoria Oculta de Todas as Idades, então ele recebeu o 33º grau na maçonaria, a maior honra conferida pelo Supremo Conselho do Rito Escocês, numa cerimônia realizada em 8 de dezembro daquele ano, de 1973, dentro das dependências da Sociedade de Pesquisas Filosóficas. É interessante que depois de tantos esforços, de tanto ter estudado, de tanto ter publicado, e apesar dele não ter frequentado ritualisticamente a maçonaria, mas a maçonaria reconheceu o trabalho de Manly Palmer Hall, que faleceu então em agosto de 1990 e com a idade de 89 anos, uma vida prolífica, uma vida longa e principalmente uma vida dedicada à espiritualidade. Então nós prestamos aqui com esse nosso programa a nossa homenagem a Manly Hall, que escreveu realmente essa obra monumental, que não só ela tem conteúdo, mas também é extremamente bem ilustrada, pois ele contratou artistas, né? Principalmente um dos artistas, que agora não tenho aqui dentro das minhas referências, que fez realmente pinturas originais que constam desta obra de Manly Hall. Um verdadeiro marco. E foi tão boa essa publicação dele que de 1928, que no ano seguinte a Bolsa de Valores de Nova York caiu e começou então a Grande Depressão, mas a espiritualidade não ficou a descoberto, porque a luz esotérica, que é exatamente essa que nós defendemos aqui no nosso programa, brilhou através das obras de Manly P. Hall. Então nós deixamos aqui prestadas realmente as nossas homenagens a esse homem que não existe mais no plano físico, mas cuja sabedoria, cuja obra, seus escritos e suas reflexões ecoam até os dias de hoje, e nós vamos trazer realmente esse estudo para vocês, que se o livro não fosse tão pesado aqui, até ler um bocado aqui, principalmente aqui das
da lista de assuntos que ele trata, que realmente faz qualquer um aqui querer comprar esse livro, né? Essa versão que eu tenho aqui só perde para a versão de luxo desse livro, que é feita com caracteres de ouro na capa, que custa cerca de $500. Essa versão que eu tenho aqui deve custar mais ou menos uns $200, mas não é pelo preço do livro que ele vale, ouvintes, mas sim pelo seu conteúdo, que a partir do nosso próximo programa nós vamos começar a estudar com vocês as obras de Manly Hall. Então aqui nós terminamos mais um programa Lux Esotérica, agradecendo muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo também, e também a você que vai nos acompanhar nas gravações aí no site da Loja Esotérica Virtual, tanto em vídeo como em áudio. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos encerrar esse programa com uma última vibração, para a qual eu convido todos aqueles que estão me acompanhando nesse momento. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos interiorizar e, fechando os nossos olhos, volvemos a nossa consciência para o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco, nos conectando com a base da vida, que é o ritmo do nosso coração. Com o poder da nossa mente, nós visualizamos dentro do nosso ser a luz inefável da nossa chispa divina, brilhando fortemente dentro dos nossos corações. Com o poder da nossa mente, façamos essa luz se irradiar. Façamos com que ela se propague por todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Que essa luz vá além do corpo, iluminando a nossa aura, iluminando todo o nosso ser, a nossa consciência, iluminando ao redor do nosso corpo e principalmente iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Que o caminho da nossa evolução seja sempre trilhado sobre a luz da chispa divina que brilha dentro de cada um de nós. É um momento, ouvintes, de interiorização para nós procurarmos compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que essa bênção siga até a casa, aí o escritório, aonde vocês estejam, ouvintes, acompanhando o nosso programa, recebam as nossas mais profundas vibrações, sempre desejando que esta chispa divina que nós aqui invocamos, sempre esteja cada vez mais brilhando, sempre em busca de uma vida mais harmonizada, mais integrada e sempre iluminando a nossa busca
pela perfeição e pela espiritualidade. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Vamos deixá-los agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Daqui a pouquinho, programe aí as suas músicas preferidas, ouvintes, e aguardo vocês aqui nas nossas próximas edições. Desejo a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Aguardo vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana.